Oi, vamos ter de falar de sucesso, mas é de um jeito bom, sem correria, sem loucura, sem sangramento, sem esforço desnecessário. Sabe por quê? Vou ter que contar também. Sucesso está diretamente conectado a sentimentos, a bons sentimentos, e não às oportunidades, não às boas oportunidades, como a maioria pensa. Já pensou, gente? Vamos lá. O sucesso está mais conectado à escolha consciente, ao gerenciamento, à estratégia de boas emoções aplicadas dentro da nossa vida para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente busca, do que a espera ou a correria, a busca incessante ou o plantão sem dormir, esperando oportunidade. A primeira vez que eu falei isso foi numa escola pública para adolescentes de 13 a 17 anos. E aí, silêncio mortal. Mas, ao contrário do que eu imaginava, foi um silêncio com olhares de muita curiosidade, não de reprovação ou de irritabilidade. Porque essa frase, ela desconforta um pouco, às vezes ela pode até irritar, porque ela chama para autorresponsabilidade. E os nossos jovens, principalmente da rede pública, eu acredito que eles são muito bombardeados com crenças do tipo, oportunidades é a sorte de poucos e é o sacrifício de muitos. Para a maioria, né, de nós, seres humanos, como diz a brincadeira, a gente vai ter que correr muito. Só que não é um conforto a gente imaginar que, na verdade, o recurso está em nós. Olha que legal! Quer ter sucesso, e sucesso é uma régua pessoal? O recurso está dentro de nós e a gente pode trabalhar de maneira estratégica. É muito mais legal saber isso do que pensar que tem que vir de fora. Como diria Bruno Gimenez, o maior problema no mundo nem é a desigualdade social, o maior, é um grande problema, mas o maior de todos é a desigualdade de informação. Porque imagina se todo mundo sabe disso aqui. E a gente está falando da escala de Hawkins, Dr. David Hawkins. Ele criou uma escala de medição para a nossa frequência vibracional e ela é 100% verdadeira, eu vou contar como. Imagine se todo mundo sabe utilizar esse recurso das emoções a seu próprio favor, para trabalhar para trabalhar na direção da prosperidade. Em 2020, pandemia acontecendo já há alguns dias, meu marido saiu para trabalhar 7h30 da manhã, 8h30 ele estava em casa de volta, jalequinho branco, silêncio total, veio caminhando na minha direção, eu estava na frente do computador em casa, ele sentou, me olhou e falou assim, mais de 80% da nossa renda familiar vai desaparecer em menos de 30 dias. Vai sumir. E ficou em silêncio me olhando. E eu olhando de volta. E o que eu fiz foi prometer para ele que eu ia protagonizar junto essa solução, que eu ia dar o meu melhor. O bom, gente, é que nessa época eu já tinha aprendido, já tinha escolhido a trabalhar as minhas emoções a nosso favor. E tudo que a gente fez juntos em 2020, e colocamos isso para a família, para as crianças que eram pequenas, foi justamente sentiu o que precisava ser sentido de uma maneira positiva. E eu vou contar para vocês, foi um milagre próspero. Fora toda a tragédia de 2020 que foi para todo mundo, a gente teve um milagre de prosperidade, um milagre financeiro. E tudo, de verdade, sem sacrifício, sem virar à noite, de verdade, sem grande peso. Porque tudo que a gente fez foi gerenciar de maneira estratégica as emoções. E trabalhar, claro, na medida do possível. Deu tão certo que eu virei vítima do sucesso. E aí em 2021, sabe o que é vítima do sucesso? Você esquece de aprender e às vezes esquece de fazer certo. Eu confundi emoção positiva com positividade tóxica. E aí eu passei a rejeitar tudo que era negativo. Raiva, tristeza, medo, tudo que era negativo. Batia e voltava. Aí eu cometi o maior erro que eu podia cometer. Eu anulei a aceitação, 350 Hz. Aceitação é a catapulta da iluminação, da expansão. De aceitação para cima a gente só expande. Quando você nega também sentimentos ruins, porque vão acontecer, a gente para de expandir. E aí em 2020, afundei de novo. Precisei de um acidente doméstico de mais de 150 quilos de madeira caindo em cima de mim, literalmente, né? Na minha coluna, inclusive. Aqui no pescoço, medo de ter consequências graves, muita dor, precisei disso para perceber que me faltava humildade, que antes do movimento convexo, a gente precisa fazer o côncavo, antes de expulsar tem de receber.
Então foi um novo aprendizado. Eu aprendi que as emoções negativas, os sentimentos negativos, eles acontecem. A gente não é imune a isso, eles vêm. Tá? A gente olha para eles, a gente recebe, a gente aceita. Opa, aceitei, 350, subi de novo. Você aceita o sentimento ruim e trabalha a seu favor e escolhe o que você quer sentir na direção daquilo que quer realizar. Foi muito bom, deu muito certo. Hoje eu sou bastante feliz, escritora, best-seller, numa plataforma digital, onde coloquei meu livro. Estou realmente muito realizada. E talvez você tenha percebido que isso, na verdade, não é novidade, e não é novidade. Agora, o como fazer é o que se fala muito pouco. Essa é a maior novidade desse papo que a gente está tendo aqui. Eu quero te dar uma ideia, se me permite. Imprime essa escala de Hawkins aqui, coloca no espelho do seu banheiro, coloca num lugar que você visita todos os dias. Olha para ela, fala, onde eu estou aqui na escala hoje? Eu estou neutro? Eu estou em retração ou expansão? Onde eu estou? Olhou? Ok, aceita, recebe. Não, hoje eu estou com raiva, ótimo, tá bom. E aí qual é o exercício? Olha para a raiva e pensa assim, por que eu estou sentindo raiva? O que aconteceu que me deixou assim? Então é isso. E aí você recebe a raiva e aceita, ó, aceitei. O que eu faço quando eu aceito? Eu subo de novo. Aceita que você está com raiva. E em seguida, uma vez que você já ressignificou, já olhou para ela, já viu, já entendeu, às vezes você vai passar o resto do dia assim, ok, mas no dia seguinte você levanta e fala assim, então tá, como que eu faço para ter mais alegria hoje então? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso vencer, eu preciso de alegria, por exemplo. Ó, 540 Hz, como que eu faço para ter alegria? Se eu dançar aqui uma música, 2 minutos, vai melhorar? Se eu ouvir, se eu cantar, se eu ligar para alguém que me faz bem, o que você pode fazer em poucos minutos, segundos, que te dê alegria? Faça e segue o seu dia. E a oportunidade, Karina, a oportunidade, gente, ela tá sempre orbitando. Ela tá sempre orbitando, fica tranquilo. Ela chega do mesmo jeito que o sucesso chega, porque a gente atrai. Não tem sucesso por acidente, assim como não tem oportunidade por acidente. Ó, passou, quase que eu perdi, mas eu peguei. Não, se passou é porque ela caminhou na sua direção. Se ela caminhou na sua direção, em algum momento você sentiu corretamente. E ter consciência disso é muito legal porque a gente se torna estratégico. Para de acontecer as coisas por acidente. Ah, hoje o dia foi bom, acidentalmente. Hoje o dia foi ruim, acidentalmente. Não. Hoje eu escolhi o meu dia, eu fiz o meu dia, eu trabalhei o meu dia. E eu venci mais um dia. Eu te desejo de verdade que isso possa fazer parte da sua vida de uma maneira muito simples e que você alcance o seu sucesso. Obrigada.